Olá, pessoal. Olá, Pitico. Olá, Rose. Olá, pessoal. No próximo domingo, nós teremos o Dia do Consumidor. E hoje, especialmente, não é, Pitico? Nós vamos falar um pouco sobre o consumidor idoso, a pessoa idosa e o mundo digital nessa configuração. Que é a realidade consumo. do cotidiano, né? Sim. A nossa vida toda está na palma da mão no celular. Verdade. Né? Notadamente o celular, mas e outros instrumentos também. O que a gente quer conversar um pouco aqui, não é isso, Rose? Conversar com vocês, é importante, na medida do possível, oferta de cursos, de capacitações para as pessoas idosas, por exemplo, em universidade para a terceira idade, instituições que trabalham com as pessoas idosas, porque é um mundo que a gente está nele. E muitas das vezes, muitas pessoas idosas, nesse contingente numeroso, uma população idosa no Brasil e na nossa cidade, só para reforçar e repetir, por exemplo, nós temos em Juiz de Fora mais de 100 mil pessoas com a idade de 60 anos e mais. Quer dizer, esse um sexto da população, né? E o acesso ao uso, ao domínio das ferramentas tecnológicas, notadamente o celular, pode parecer um paradoxo, mas muitas pessoas idosas não têm essa condição, nem financeira e nem a oportunidade educacional de aprender a usar. Ou seja, pessoal, o número de idosos analfabetos no Brasil e na nossa cidade é expressivo, é muito considerável. Então, a gente tem que trocar o pneu do carro com ele andando. Quer dizer, daí eu penso, sabe, Rose, pessoal, a importância de ter a oferta de cursos, repetindo, para as pessoas idosas, o beabá, para que eles possam, inclusive, dominar essa realidade e se apoderar-se da condição de que são capazes, né? O que acontece é que muitas das vezes essa realidade também digital, ela potencializa ou ela reforça ainda mais a exclusão social que muitas das pessoas idosas são colocadas pela sociedade. Então, por exemplo, na hora do consumo, na relação da prestação de serviço, de compra de algum objeto, é importante que nessa firma, nessa casa, ou nessa venda, como a gente dizia antigamente, possa ter lá um atendente, um funcionário, uma funcionária, minimamente capacitado do ponto de vista assim, humano, de ter paciência, de orientar essa pessoa idosa, por exemplo, a digitar lá a operação necessária para essa compra digital, né? É importante também, sabe, Rose, me chama muita atenção nas agências bancárias, ter sempre também um funcionário credenciado para não se cair em golpe, que infelizmente acontece muito com as pessoas idosas. É frequente tipo de situação, né, esse tipo de crime, para que a pessoa idosa seja ali orientada a fazer a sua operação em consulta de saldo, em fazer o seu saque, o seu depósito ou qualquer tipo de operação bancária. Então, assim, esse mundo real digital, do celular, ainda está muito distante de um número grande de pessoas idosas. E a gente se adaptar, as pessoas idosas se adaptarem assim, com competência, com rapidez, porque tudo é muito conectado, tudo é muito rápido, tudo é para já, fica muito difícil. E então, a gente tem, Pitico, uma falsa sensação, porque parece que é, mas não é, que todos estamos conectados, todo mundo está com o celular na mão. E o que você está colocando é super importante, porque muitas pessoas idosas nem têm celular. Exatamente. E muitas têm e não sabem usar. Exato. Então vai aqui agora uma dica mesmo de que um familiar, que às vezes é um avô, uma avó, um tio, um irmão, e tem alguém na família que pode auxiliar, que pode ensinar, que às vezes a pessoa tem o equipamento, mas não consegue utilizar. Exatamente. Então alguém que possa falar, não, fulano, deixa eu sentar aqui para eu te explicar. Às vezes baixar um aplicativo que a pessoa não sabe, tem gente que às vezes precisa usar aplicativo de transporte, tem que chamar alguém do lado para chamar um carro. Sim. Por quê? Porque ainda não sabe manusear. Uma outra questão importante, Pitico, que você colocou,
Você falou da instituição bancária, das instituições, todos os estabelecimentos de atendimento às pessoas, não só as pessoas idosas, mas aqui a gente está falando especificamente, seja loja, seja uma instituição ligada à saúde, não importa o tipo de serviço. Eu penso que em todos os serviços, e hoje em dia é tudo muito digital, Sim. Você tem que clicar para pegar a senha, aí você tem que digitar que tipo de atendimento você quer. Então, se a gente for pensar, em todos os lugares, em todas essas instituições, precisa de algum atendente ou alguma pessoa auxiliando. Atendimento presencial, né? Sim, principalmente para essas pessoas, porque muitas pessoas idosas já estão habituadas, estão acostumadas, assim como a gente que usa com uma certa facilidade, outras pessoas também. Sim. Mas para aqueles que não têm essa facilidade, tem que entender que é preciso, que às vezes a instituição pensa assim, a gente já digitalizou, já modernizou, está tudo resolvido. Não leva em consideração a especificidade do consumidor, desse cliente, né? Tem que considerar que existem clientes que vão precisar dessa orientação, até que essa pessoa se acostume. Você quer ver um exemplo rápido? Autoatendimento em supermercado. Sim. Agora eu dou conta de passar minha compra sozinha, mas a primeira vez eu passei um pouco de aperto. Até entender que você tem que colocar o produto, esperar, escanear, e é uma questão que depois que a gente aprende, obviamente fica simples, mas antes não é. Então há que se ter esse olhar mesmo, não é, Pitico? Eu quero deixar claro aqui, pessoal, porque nesse universo da velhice, do envelhecimento, de pessoas idosas, como a Rose colocou aí muito bem, a gente tem muita gente idosa super competente no domínio, no manuseio dessas ferramentas tecnológicas. É um pedaço, é uma fração da população idosa, aqueles idosos que são mais, que tem um pouco mais de escolaridade, que tiveram oportunidade à universidade, que tiveram oportunidade a empregos melhores do ponto de vista intelectual e financeiro. E eu quero deixar isso bastante claro, porque a pessoa idosa, ela tem muita competência para dominar essas ferramentas. O que falta são as oportunidades, esse ensino, esse direcionamento. A oportunidade de aprender. Todos somos capazes de aprender. A esse consumidor idoso, que é muito competente. E é claro que é preciso também aí, a sociedade, como você bem colocou nas suas instituições, estar atento a que tipo de cliente eu estou oferecendo o meu serviço. Verdade. Né? Então é um assunto interessante que a gente quis colocar aqui para vocês e fica aqui então esse nosso recado da importância de incluir, inclusive digitalmente, da forma digital, nesse mundo digital, as pessoas idosas. Então, pessoal, mais uma vez, pela atenção de vocês, muito obrigado. E até um próximo videocast. Por favor, curtam e compartilhem o nosso videocast. Obrigada, Pitico. Feliz Dia do Consumidor e até lá. Até lá.